pessoal, como vocês estão? Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast, hoje com a Ju Leal. Oi, Ju, tudo bem com você? Conta um pouquinho para nós com o que você faz, né? Você já está aí nas retas finais da graduação, como que está sendo isso? Você pode se apresentar para a gente um pouquinho? Oi, gente! Estou muito feliz de estar aqui. Eu me chamo Júlia, né? Júlia Leal. E aí, eu estou terminando a graduação agora. Então, eu falo um pouquinho no meu Instagram sobre o final da minha graduação, né? Misturado um pouquinho com a área do infantil, que provavelmente é a área que eu devo seguir. Então, basicamente, assim, é isso. Eu entrei no Instagram em 2018, quando a gente ainda não se ouvia falar muito sobre Instagram em terapia ocupacional. Mas entrei como estudante e estou aí até hoje. Que legal. E falta pouquíssimo, né, para você se formar. Ano que vem já se forma, então. Então, na verdade, eu estou esperando o resultado de uma colação especial, porque eu já tenho previsão de emprego e tudo mais. E aí, coisas que a internet nos proporciona, tá, pessoal? E aí, por conta disso, eu estou esperando a colação especial. Acredito que até o final desse ano já sai o Crefito em nome de Jesus. Nossa, esse ano ainda. Que ótimo. Legal! E você comentou, né, que foi por causa da internet que você arrumou o seu primeiro emprego, né? Conta pra gente um pouquinho como que foi. Então, eu fui para a entrevista de emprego, né? Foi assim que eu terminei, né, de apresentar TCC, os últimos trabalhos, e aí eu fui para uma entrevista de emprego. E aí, durante a entrevista, eu fui falando sobre algumas coisas e tudo mais. E aí, a pessoa que estava me entrevistando falou sobre o Instagram da clínica que eu ia estar. E aí, nesse bate-papo, eu falei assim: eu sou muito ativa no Instagram e tal. Aí a pessoa, eu te sigo, eu te chamei por causa disso. Então, assim, são várias oportunidades, assim, desde que você seja contratada não só como TO, mas como pessoa que vai mexer com o marketing da empresa, né, da clínica, que seja, até ser só TO mesmo, assim, que já é grande coisa, né? Então, assim, esse foi a primeira entrevista, mas de outras entrevistas, já que eu já participei, as pessoas sempre comentam, assim, que me conheceram do Instagram, ou gostam do meu trabalho no Instagram, ou acompanham de alguma forma. Então, assim, o Instagram, ele abre portas mesmo. Eu costumo dizer isso, e é verdade, assim. Hoje em dia, não é mais possível você ser um profissional que queira, de alguma forma, seguir, né, com a sua carreira e tudo mais, queira se destacar no mercado, que não tenha o Instagram. Então, ou alguma rede social, né? Então, acho que é um pouco disso, assim. Uhum. Principalmente no Instagram mesmo, né? A gente vê esse crescimento aí. Você acho que é uma referência assim para estudantes de terapia ocupacional, né? Porque é muito difícil de ver estudante de terapia ocupacional no Instagram. A gente vê muito das outras profissões, psicologia, medicina, mas de TO que está ali ativamente como você tá, é um pouco mais difícil, né? Como que surgiu assim a ideia de, eu vou divulgar aqui o que a terapia ocupacional faz ainda na graduação? Por quê? Então, eu comecei lá em 2018, como eu disse, né? Porque eu fui para um congresso. E aí, eu tive a oportunidade de ir para um congresso lá em Aracaju, que era o Conto, que é o Congresso Norte-Nordeste. Ele é bem famoso, até tá saindo uma edição aí nova do Conto. E aí, fui participar como pessoa que apresenta trabalho, né? Então, fui por um projeto para apresentar o trabalho do projeto. E aí, fui como estudante comum, assim, não sabia nada de Instagram, não conhecia nada, zero coisas. E aí, eu fui vendo as palestras e tudo mais, não sei o quê. E aí, eu tive uma conversa com uma amiga mesmo que foi junto comigo. E aí a gente começou a pensar assim, cara, terapia ocupacional é muito legal, é muito bom, assim, foi a profissão que a gente se identificou. Por que as pessoas não sabem disso? Porque eu caí muito de paraquedas na TO, sabe? E aí ninguém nunca me falou, todo mundo. E aí ninguém nunca tinha me falado, assim, o que era terapia ocupacional, não tinha conhecido isso. E, cara, era a profissão da minha vida, era coisa que eu não sabia que existia, mas era coisa que eu era, sabe?
E aí eu fui e criei um texto, assim, na volta do avião, que foi lá em Aracaju, e aí eu escrevi um texto, assim. E eu falei assim, cara, eu quero divulgar esse texto de alguma forma. E aí eu tirei uma foto e postei esse texto no meu Facebook na época. E aí o pessoal foi compartilhando, assim, os estudantes que me tinham como amiga no Facebook, né, foram compartilhando a foto e tal, e aí postando nos grupos de TO, e eu tava vendo o meu texto sendo espalhado. E aí eu falei assim, gente, esse texto é meu. Aí eu fui comentando com o meu, na época, namorado, hoje é noivo, e ele falou assim, cara, você tem muito jeito para isso. Por que você não cria um canal no YouTube? Na época, o Boom era o canal no YouTube, né? E aí tinham poucas referências, assim. Tinha a Paty e a Ju, tinha o Reab e tinha o Divulga TO, que na verdade eu só fui conhecer o Divulga TO depois um pouquinho. Mas assim, eram essas 3 referências que a gente não tinha muita coisa. E aí eu falei assim, vou falar também. E aí comecei a falar, sempre fui cara de pau mesmo. E aí falava adoidado sobre a minha profissão, sobre como que eu entrei, como que aconteceu. E aí fui tomando gosto por isso, assim, sabe? Foi mais ou menos essa entrada, assim, foi por conta desse congresso que eu comecei a ingressar no YouTube inicialmente, né? Depois eu vi que precisava de mais pernas para o Instagram, e aí eu fui migrando, assim. Uhum. Que período que você estava quando você começou ali a falar de terapia ocupacional no Instagram, no YouTube? Eu estava no 5º período, se eu não me Estava engano. mais ou menos na Na metade ali, né? metade. E como foi a reação dos seus colegas de sala quando viram, nossa, tem uma colega blogueirinha que eu lembro que na minha época era bem assim mesmo. Isso, é É, bem isso, sim. É e é uma coisa bem. que mexe com você ou você, nem me importo com isso? Então, na época mexia. Até eu coloquei uma vez de bio do meu Instagram por um tempo, que eu coloquei assim, blogueirinha da TO. Porque era isso, né? Os meus amigos de sala falavam um pouco sobre isso, assim, me chamavam de blogueirinha, falaram que eu era famosinha, que todo mundo me conhecia e tal, não sei o quê. E aí começaram a pedir algumas divulgações, assim, né? E aí no início a gente faz tudo de graça, depois a gente começa a ganhar um dinheirinho. Mas no início a gente fazia tudo de graça, assim, divulgava os amigos. E aí os professores da faculdade, eu fui chamando os professores da faculdade para falar. Isso é uma coisa importante, assim. Como eu não era profissional formada, eu me sentia muito insegura de falar de algumas coisas. E principalmente áreas que eu não dominava e que as pessoas pediam ajuda, tipo, pediam assunto, né? Tipo, saúde mental. Eu não dominava muito bem. E aí eu ia pedir para uma professora de saúde mental falar no canal. Então eu convidava as pessoas. E aí esse processo foi muito legal, assim, dentro da própria faculdade. Porque os professores iam querendo falar, assim, me chama para o próximo vídeo, eu quero participar também. Então, esse movimento, assim, foi muito legal. Claro que tem as pessoas que olham com o olhar assim, tá querendo aparecer, tá querendo se mostrar. Mas também tem gente que super curte o trabalho, que acompanha, que apoia. A minha instituição especial sempre me apoiou muito, assim, de verdade. Meu, e tem que apoiar mesmo, né? Tem pouquíssimas coisas de terapia ocupacional por aí, vídeo, principalmente no YouTube, né? Que fala, que traz os assuntos como você traz, assim, que é muito abrangente, você abraça todo mundo ali. Então, não tem por que não apoiar, principalmente a instituição, né? Os professores, e que legal que eles estão ali apoiando e fazendo, nossa, deixa eu participar, né? E que você aceita isso também, porque eu já ficaria meio, ai meu Deus, socorro. E os planos agora para o futuro, né? Você vai continuar com o Instagram depois de formada? Quais são os seus planos? Óbvio, né, gente? Eu penso assim muito em continuar com o Instagram. É claro que mudando um pouco o foco, assim. Eu tenho começado a mudar um pouco o foco. Até ano passado eu tinha uma equipe que ela era formada por estudantes, amigos meus que topavam as coisas. E aí eu fui vendo que às vezes eles ficavam muito escondidos de alguma forma, porque acaba que é o meu rosto que aparece mais, né? É a Júlia do Teu em Casa, então é o meu rosto que acaba aparecendo. E aí eu achei que não estava muito justo essa divisão, assim.
E aí eu decidi começar a trabalhar sozinha no Instagram. O que às vezes eu não tenho muito tempo para algumas coisas, mas tá fluindo, assim, eu estou conseguindo lidar e mudar um pouco o foco mais para a infância, que é provavelmente a área que eu devo continuar, assim. E aí vou continuar com isso, óbvio, vou continuar com o Instagram, vou continuar com o YouTube. Só que me conectando um pouco mais com o que a gente chama hoje de nicho, né? Na minha época não tinha essas coisas. Nicho, público-alvo e tudo mais. E aí tentando me conectar um pouco mais com os pais, né? Com o conteúdo mais voltado mesmo para a infância. E aí eu pretendo ter uma coisa minha, assim, né? Tem uma coisinha do TO em casa que vai dar uma alterada, vocês vão ver. Assim que sair meu crefito, gente, vocês vão ver o que vai acontecer. Spoiler! Óbvio, então vem novidade por aí. Spoiler! Tem novidade por aí. O canal vai continuar aí... também. Oi? O canal vai continuar também. Com certeza. Porque, assim, o vídeo é uma coisa que eu consigo falar mais, né? Consigo dizer mais a minha opinião, consigo expor mais, eu acho. E aí eu gosto muito de trabalhar com vídeo, então acho que eu vou continuar com o canal. Acho não, com certeza eu vou continuar com o canal, vou continuar com o nome Tá em Casa, né? Só as propostas que vão mudar um pouquinho, assim, né? De repente uma coisa mais para atendimento, mais uma coisa assim de profissional mesmo, né? Eu estou mudando, então obviamente o Instagram vai mudar também, né? E aí a gente faz umas coisas assim de foto para fotos profissionais, né? Fotos com mais cara de profissional do que de estudante em si, né? Então as coisas vão mudando, assim. E o que você, falando em mudanças, né? O que você acha que mais mudou no Instagram de 2018, lá quando você começou, para agora? Você acha que tá mais difícil? Tá mais fácil? O que você achou? Então, eu acho que depende da pessoa que está propondo, né, o post, ou, enfim, está propondo o que ela vai falar no Instagram dela, sabe? Se você está disposto a abrir parcerias, eu acho que hoje o Instagram, ele abraça muito isso, assim. Você ter parcerias com pessoas, sabe? Cara, é fantástico a ferramenta de você conseguir publicar um negócio no seu feed e compartilhar com o outro, que vai sair o mesmo post para os dois, sabe? Sim. Antigamente eu fazia isso, mas aí eu tinha que mandar o post para a liga, Posta aí mandar o post também. pro meu, mandar o post pro meu, e aí eu falava assim, ó, publica tal hora, vou publicar tal hora, saia tudo no mesmo horário, mas é isso, né? Não tinha a ferramenta que tem hoje. Então, assim, eu acho que é quem está disposto o que você está disposto a apresentar, assim. É claro que você tem que ser muito mais inovador hoje, não dá mais para você não ter uma estratégia, não dá mais para você fazer por fazer, sabe? O Instagram hoje ele virou muito uma coisa assim de trabalho mesmo. Não só para mim, mas para outras diversas pessoas. Então, se você está disposto a trabalhar com isso, a fazer com que isso funcione para você, que o Instagram trabalhe para você, é fácil, sabe? Quando você consegue se organizar, quando você consegue fazer as parcerias certas, quando você consegue se organizar mesmo, o Instagram ele trabalha para você, então funciona muito bem. Mas é claro que tem aumentado o público para terapia ocupacional, tanto a procura por terapeutas ocupacionais, como também a diversidade, né, de Instagrams de TO tem aumentado muito. Então, com isso, vem um pouco mais de dificuldade, né, das pessoas acessarem tantos conteúdos diversos, né? Mas eu acho que tem sol para todo mundo, assim, eu sou muito disso, assim, acredito que todo mundo tem o seu espaço. E aí, se você consegue achar o seu espaçozinho, você consegue fluir, você consegue ter uma boa estratégia, você consegue. É isso. Aquela história, né? Encontrar o seu diferencial também ali dentro. Ju, eu recebo... Oi? E o que na TO não precisa, né, de ser um diferencial tão grande, porque a concorrência é bem pequena. A concorrência é bem menor, né? Comparada aos outros, assim. Eu acho que tem um pouco de medo, né? Os TOs ainda têm um pouco de medo de se expor, assim, eu acho. Eu acho principalmente por ser questão de área de saúde, né? A gente ainda tem muito tabu disso. Então, sou profissional da saúde, não posso me expor, preciso ficar um pouco mais na minha. Mas a gente precisa aí mostrar que não é bem assim também, né? A gente não é porque a gente é profissional da saúde que a gente tem que ser neutro e não podemos dar a nossa opinião. Claro que sempre da forma mais
com responsabilidade possível, né? Porque a gente sabe com quem a gente pode estar atingindo ali, que a nossa informação precisa ser verdadeira, né? Então, se a gente vai falar alguma coisa, precisa estar com certeza do que aquilo que vai E esse negócio de posicionamento, eu acho legal. Acho que até a Paty fez uns stories esses dias falando de um tipo de terapia, né, que você não concordava e ela se posicionou sobre. E eu acho que isso é muito importante. Você também se posicionar sobre coisas que você acredita que não sejam verdade, né? E sem medo, porque eu acho que se você tem uma base, não vale a pena você guardar isso para si, né? Você precisa passar uma informação para o próximo também. Isso eu acho muito legal. E poucas pessoas têm a coragem, né, de chegar e falar realmente, putz, não concordo com isso. E eu acho que isso é bem legal. Eu acho que a troca do Instagram também é muito boa, assim. Às vezes são coisas que eu tenho dúvida mesmo, sabe? Eu lanço para meus seguidores, assim. Tem muita gente boa que me segue, gente que tem muito mais experiência do que eu, sabe? Esses dias não, mas no início de estágio infantil, eu falava assim, gente, como é que a gente faz para a criança não sair chorando da sala? A criança sai chorando todo atendimento Se meu, aí alguém sai toda souber, desreguada. me fala também. Aí eu fui e botei no meu story. E aí logo veio um bando de gente falando várias estratégias de música, de figurinha, de não sei Sim. o quê. E aí eu fui testando o que dava certo para mim, sabe? Então, assim, eu acho que a ferramenta de troca do Instagram, ela é muito positiva, assim, para você enriquecer como profissional também. O que falta agora para você se formar? Já acabou os estágios? Falta só receber as notas? Ver se está aprovado em tudo? Então, falta receber a nota do último estágio para dar entrada nessa colação especial, né, para pegar a carteira. Então, Isso, já está praticamente de férias também. Isso. Que bom. Olha, Ju, uma pergunta que eu sempre recebo, assim, eu já estou formada há 3 anos, né? E sempre aparece pessoas no meu perfil perguntando como que é a faculdade de TO. Eu falo, gente, eu não sei mais responder isso. Pode ser que pareça um tempo pequeno, né, de formada, mas muita coisa já mudou há 3 anos. Então, dá uma dica aí, como que é a faculdade, o que o pessoal que vai entrar aí agora espera da faculdade de TO, porque é uma pergunta muito recorrente, assim, você vai receber também. Então, como que é a faculdade de TO, né? Acho que antes de a gente falar de como é a faculdade, você precisa saber o que é TO. Que é uma coisa muito importante que eu entrei sem saber, tá? Eu ia para psicologia, e aí passei para psicologia, meu pai não deixou eu ir para psicologia porque era longe da minha casa. Aí hoje eu dou graças a Deus, pai, muito obrigada, porque tem muito psicólogo e pouco TO, tá, gente? Então sobra emprego para TO. E aí eu fui para terapia ocupacional sem saber o que era, assim. Então, você vai estudar sobre as ocupações humanas. E é isso, assim. É o que você faz desde que você acorda até o momento em que você dorme, inclusive o dormir, né? Então, você vai aprender sobre isso tudo, assim. E avaliações diversas para você avaliar essas ocupações. Então, você vai aprender sobre as ocupações, sobre como avaliar as ocupações e como você intervir para essas ocupações. E aí, em todas as áreas possíveis, assim, para idoso, para criança, para adolescente, para mulher, para homem, em contexto de saúde mental, em contexto social. Então, você vai aprender as ocupações de todas as pessoas do mundo. Das pessoas do mundo, não, mas assim, todas as faixas etárias, assim, todas as diversidades que a gente tem da saúde. Então, você vai aprender um pouquinho de cada área da saúde e as ocupações dessas pessoas que estão envolvidas nessas áreas. Então, basicamente, a faculdade de TO é isso, assim. Você vai ter matérias de recursos, porque você trabalha com atividade humana, né? Então, você vai trabalhar com atividades. Uhum. E aí, você vai ter uma matéria própria de recursos, provavelmente eu tive. Você vai ter uma matéria de saúde mental, porque o início da TO no Brasil veio com a saúde mental, e a gente atua muito nesse contexto ainda, principalmente em Rio de Janeiro, que é o lugar onde teve Nísio da Silveira, né? Então a gente acaba bebendo muito dessa água assim da saúde mental. Vai ter outras áreas também, assim, que você pode se familiarizar mais, tipo infantil, geronto, né? Traumato, é uma área que tem crescido muito no Brasil. Então você vai aprender sobre basicamente tudo isso, assim.
Aí você vai me perguntar, Júlia, é uma faculdade difícil? Olha, eu nunca repeti nada, não. Mas é difícil, assim. Bem mais difícil que É difícil. publicidade. É, Bem mais difícil. realmente. E aí é difícil por conta disso, assim, porque você tem que saber um pouco de cada coisa. Então, se você estava na faculdade de psicologia, que você só estudava, né? Aí você vai estudar mais o contexto da saúde mental, o contexto da saúde mental, enfim. Você vai estudar saúde mental, mais infância, mais ocupação dos idosos, mais ocupação de homem, mais ocupação de mulher, mais, entendeu? Então é muita coisa assim dentro de uma faculdade só. Acaba sendo pouco tempo. Os professores falam muito isso, né? É pouco tempo para vocês aprenderem tudo. E realmente é pouco tempo para vocês aprenderem tudo. Porque são muitas subjetividades, sabe? E aí você vai aprendendo um pouquinho de cada coisa. No ano que eu entrei eram 4 anos, né, de faculdade. No ano que eu entrei mudou para 5 anos de faculdade. Agora o currículo são em 5 anos. Então eu tenho aí um tempinho a mais. Mas ainda é pouco tempo. Aqui no Rio ainda são 4. São 4 ainda. Tanto na UFRJ quanto no IFRJ. Mas, assim, basicamente é isso. Assim, você vai aprender sobre as ocupações humanas nos seus diversos modos de ser e as diversas avaliações que existem, sabe? E aí tem cada uma a sua especialidade, né? Você vai seguir de acordo com o que você se sentir mais à vontade, né? Tem contexto de tecnologia assistiva também, que é uma coisa muito importante, que tem crescido na terapia ocupacional. Uma pergunta que eu recebo muito é: tem que saber matemática para entrar em terapia ocupacional? Tem que saber física? Eu vou te falar que tem que saber uma noção, assim, né? Eu não sou super boa em matemática, nem super boa em física, mas dá para você sobreviver em tecnologia assistiva, assim, dá para você sobreviver em bioestatística, né? Que são matérias comuns também à saúde. Isso você também vai estudar, matérias comuns do campo da saúde. Bases morfofuncionais, né? Bases biológicas, anatomia, análise clínica básica, bioestatística, são matérias um pouco mais chatas, mas que são muito importantes, assim. Quando você chegar no contexto hospitalar, que você der de cara com a análise de um médico, você tem que saber identificar aqueles termos todos, sabe? Se você vai para trauma, você tem que saber uma anatomia básica, né? Se você vai para a tecnologia assistiva, você tem que saber um pouquinho de matemática, sim, na hora de prescrever a cadeira de rodas. Se você vai para um contexto de pesquisa, você tem que saber um pouco de bioestatística. Então, assim, é muito ampla a terapia ocupacional, a faculdade é muito ampla e te proporciona diversas coisas, assim. Você vai seguir de acordo com o que você desejar no futuro. Mas a faculdade em si é muito boa, assim. É uma faculdade que é difícil, óbvio, mas ela é muito boa, assim, de se fazer, sabe? Eu acho que muda um pouco a grade curricular, né, de um lugar para outro. Eu não sei como está agora, Cami, mas na minha época não tinha estatística. Não tem ainda bem, na graças verdade. a Deus, não tem. Não tem. Eu fui aprovada por pena da professora. Não, a gente não tem, graças a Deus, na grade curricular não tem. Mas tinha bioquímica, que, olha, foi uma matéria que eu pedalei, fisiologia. Então, essas matérias básicas aí, apesar de importantes, foram matérias, assim... Até hoje a mais difícil que eu fiz foi bioquímica. Acho que só passei também por causa do EAD, porque senão eu estava até hoje repetindo a mesma matéria. Que olha, foi, acho que até hoje a matéria que eu tive dificuldade mesmo, assim. E assim, é muito importante fazer estágios também, sabe? Eu acho que isso é fundamental, assim. Se você está podendo fazer estágio, faça estágio para ver a prática da TO. Fica muito mais fácil quando você associa a prática ao que você está aprendendo, assim. Eu vi muito isso em neuropsicologia. A gente tinha neuropsicologia e reabilitação cognitiva, reabilitação cognitiva. E aí é uma matéria um pouco mais difícil, assim, é uma matéria um pouco mais específica da TO, sabe? Você tem que lidar com a análise da atividade o tempo inteiro, saber o que você está trabalhando ali na reabilitação cognitiva, então era um pouco mais difícil. Mas quando eu ia para o estágio, que eu
olhava ali a matéria e ia para o estágio, cara, ficava muito mais fácil de você entender assim, o que estava acontecendo, os processos e tudo mais. Então, acho que estágio ajuda muito, assim. Eu fiz acadêmico bolsista, fiz estágio extra, fiz os estágios curriculares também. Então, assim, o que você puder fazer de estágio, faça. O que você puder se envolver na faculdade, faça. É centro acadêmico? Vai. É pesquisa? Vai. É lavar o chão? Vai. Eu sou dessa pessoa, assim, Aproveite e sabe? abuse da faculdade. Isso. É verdade, É uma concordo. época boa, né? Eu não participo muito, mas eu não tenho tempo, mas é uma época muito gostosa. Eu gostaria de participar mais. E eu vejo que deve fazer diferença, porque eu ainda, quando assisto aula, eu fico pensando, tá, mas como que faz na prática, será? Então, para mim, ainda como eu estou bem no começo, ainda é uma realidade muito distante, né? Essa do, como que eu aplico isso num atendimento. Mas eu acho que também é questão de tempo. É questão de tempo, sim. Com o tempo, a gente vai percebendo um pouco mais, assim. O que eu pedia muito no início da faculdade era para ter algumas visitas, assim. Então, no início da faculdade, eu fui no Unis da Silveira, que é Antigamente era o conhecido como Pedro II, né? Que era o hospital psiquiátrico. E aí ele foi reformando para se tornar um CAPS. Hoje em dia, ele quebrou os muros e tudo mais, fez até uma coisa muito legal, assim, de se tornar um parque e tal. E aí, eu pedia muito para ir nesses passeios, assim, para ver como é que era a atuação da saúde mental, do TEO na saúde mental. Fui num atendimento ambulatorial de criança para ver como é que fazia. Então, assim, eu pedia para assistir atendimento das pessoas que eu conhecia. Eu já tinha o contato de alguns TOs próximos, e aí, ou fisioterapeutas, que conhecia algum TO. E aí eu pedia sempre para olhar um atendimento ou outro, só para eu ter uma noção, assim, o que está acontecendo, o que é isso que eu estou estudando, né? Isso é Legal. bem legal, essa dica é bem legal mesmo, porque a gente consegue ter mais essa visão da prática, né? Senão a gente fica só muito na teoria, realmente, como que é na vida real, né? E a gente sabe que tem essa diferença, então é uma boa dica aí. E na época dos estágios, o seu primeiro atendimento, como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Então, meu primeiro atendimento de todos, assim, foi antes da pandemia. E aí foi bem antes, assim, foi tipo uns 2 semanas antes. E aí foi muito diferente, assim, porque eu sempre via os outros atenderem. Eu sempre fui em atendimentos, né? Sempre assistia os outros atendendo. E aí, quando passou a bola para mim, falei assim: eita, Giovana, e agora, né? E aí eu fui fazer assim a avaliação inicial, tipo anamnese, né? E aí era muito enrijecido, assim, é muito diferente do que o que eu percebo hoje, sabe? Era muito assim, qual é o seu nome? Qual é a sua questão principal? Como é que você se alimenta? Como é que você era em contexto de tecnologia assistiva, então era muito assim, já era adulto, né, o paciente. E aí a gente fazia perguntas assim mais diretas, né? Eu fazia perguntas super diretas. Hoje em dia não, assim, hoje em dia eu chego, o que está acontecendo? O que te trouxe aqui, né? Por que você está aqui? Então as coisas vão mudando assim com o passar do tempo, né? Você vai tomando mais conhecimento do que você está fazendo, né? Mais significado. É mais significativo você perguntar o que está acontecendo, o que aconteceu que você veio para cá, né? Do que você perguntar qual é o seu nome, endereço, telefone, CPF, Você questão come principal. bem? Você dorme bem? Você vai ao banheiro? Você consegue andar? Você fica até um pouco chato, eu acho, né? Do paciente ficar respondendo, acho que tão diretamente, assim, né? Isso, mas o nervosismo ele é comum, assim, ele é normal, faz bem, inclusive, sentir-se nervoso, né? E a gente sempre acha que a gente não sabe nada, isso é incrível, assim, da mente humana mesmo. A gente acha que a gente não sabe nada. Aí quando a gente começa a atender, parece que resgata da caixinha, sabe assim? Aquilo que eu aprendi não sei quando, faz sentido agora. Então, sabe, deixa eu fazer essa pergunta, deixa eu agir desse modo. Então, acho que é um pouco disso, assim. Ah, é. Então é isso, né? Tá aí na reta final. Com certeza vai ser uma profissional incrível. A gente deseja todo sucesso
Com certeza a gente vai estar aqui acompanhando, né, você pelas redes Sim. sociais, porque, nossa, faz um trabalho super legal. E é isso, a gente agradece muito a sua participação, né, Paty? Foi um bate-papo super legal. Obrigado, Ju. Você tirou várias dúvidas, na verdade, né, de que o pessoal aí que está ou prestes a começar a graduação ou que já está aí na graduação sempre tem essas dúvidas, então foi bem esclarecedor. E é legal esses bate-papos, porque uma hora vem uma pessoa que já está com super experiência, outra hora alguém que está acabando de se formar e que precisa passar essa mensagem, né, para as pessoas aí, porque, né, que a gente precisa abraçar todo mundo. Então, muito obrigada pelo seu tempo, disponibilidade de estar aqui. Foi muito legal. E, pessoal, acompanhem a Ju também no YouTube, que ela tem lá as redes sociais e o Instagram. E a gente também, né? Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal do podcast. Curte, e comenta, no Spotify. compartilha. Exatamente. Estamos aí nas redes sociais, como fala, Teó. E é Obrigada, isso, gente. Ju. Assim, eu queria deixar um recado final. Assim, eu acho que a terapia ocupacional ela pode sim ser divulgada por um estudante. Já entrei nesse debate diversas vezes, tô até cansada. Mas é isso, né? A terapia ocupacional pode sim ser divulgada por um estudante, desde que ela seja respeitada, sabe? Desde que ela carregue uma ética nisso tudo. Então, assim, se você sabe, se você aprendeu alguma coisa na faculdade, você pode divulgar isso, sabe? Você pode falar de terapia ocupacional. A terapia ocupacional, ela não é vista ainda no Brasil totalmente, porque ela não é falada. Então, assim, se propõe a falar, sabe? Se propõe a trazer essa mudança para a terapia ocupacional, sabe? Não tenha medo de ser julgado, de que as pessoas falem de você. Você não vai perder seu crefito, que você ainda não tem, sabe? Tenha consciência do que você está falando. Chame pessoas para falar o que você não souber falar, sabe? Não tem problema errar. Você é estudante, é isso, né? Você está no processo de aprendizagem. Você pode errar, você vai, apaga o post, reposta de novo, sabe? Mas não deixe de divulgar a profissão que você escolheu, sabe? Isso faz parte de você, independente se você vai criar um Instagram profissional ou se você só vai ter o pessoal lá, sei lá, ou se você vai ter os dois, mas falar de você é falar da sua profissão também. Então, fale sobre terapia ocupacional, sabe? Eu sempre estimulo as pessoas a falarem de TO porque eu acho que é uma profissão que precisa ser mais vista. Eu comecei com isso, eu não comecei falando de TO porque eu achava que eu ia me promover de alguma forma, nada disso. É só mesmo porque eu acho que a terapia ocupacional precisa ser vista, precisa ser falada mais. Então, se você pode isso, faça. Se você tem capacidade de falar bem, de articular bem, de postar, de ter criatividade, cara, investe nisso, sabe? A terapia ocupacional está de portas abertas para as pessoas que querem falar dela. Então, E a é gente isso. Muito precisa que essas obrigada, pessoas menina. apareçam, né? É isso aí. Muito obrigada, meninas, sabe, pela oportunidade de falar. Fico muito feliz. Acompanhe as meninas, gente. Vou reforçar o pedido delas. Sigam aqui. Me sigam também, tá bom? É isso. Então, galera, muito obrigada. Tchau, tchau para todos vocês. Tchau, Tchau, gente. gente.